acompanhando pelo Facebook também. Meu nome é Joyce, eu vou mediar a mesa de hoje. Então, a gente tem o privilégio de fazer essa mesa no dia 20, né? O Dia da Consciência Negra, então é uma honra estar aqui. E essa programação do Psicologia... A programação do Psicologia em Foco, desse mês de novembro, ela é toda dedicada ao mês da consciência negra, né? Então, ela é formada em parceria com várias comissões aqui do Conselho, do CRP, e essas já aconteceram no dia 6, né, com a Juventudes, o tema Juventudes. No dia 13, encarceramento em massa, e quem perdeu, né, eles estão disponíveis no Facebook, que é o nosso canal de comunicação, até com as categorias e tudo mais, com a categoria, com o público em geral. Então, esse é um espaço para estudantes de psicologia, para os profissionais, para a sociedade em geral, para todos os profissionais que queiram participar e debater com a gente, né, os temas que são a todos nós. Hoje, então, essa mesa, basicamente, o tema é em parceria com a Comissão de Mulheres, né? Então, a Janice, né, faz parte da Comissão de Mulheres, eu faço parte da Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. As reuniões das comissões, elas são abertas e ocorrem uma vez por mês, né, aqui no próprio Conselho, e a próxima reunião da Comissão Étnico-Racial é no dia 30 de novembro agora. A Comissão de Mulheres, a Comissão de Mulheres esse ano não tem mais reuniões, né, deve voltar no ano que vem, mas a Janice vai falar para vocês aí uma atividade que está, a atividade da comissão, tá? Então, a mesa de hoje é Realidades das Violências, Saúde e Existência da Mulher Negra. E aí eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, né? E eu vou passar a palavra para a Isadora Celestino, vou apresentá-la, né? A Isadora, ela é médica e atuante na estratégia de saúde da família do município de Contagem e membro do coletivo Negrex. Boa noite a todos. Eu faço das palavras da Joyce minhas, né? Realmente é uma honra muito grande estar participando dessa mesa, dia 20 de novembro. Eu vou dar início. É um tema interessante, né? Violências e saúde e existência da mulher negra. Opa, acho que eu fiz errado. Alguém me ajuda? O coletivo Negrex, enquanto não volta o slide, é um coletivo de médicos, médicas, estudantes negros de medicina, né? Tem gente que acha que a gente não existe, mas existimos. Não, é outro. Esse aqui. Não, do lado. Agora vai dar certo. Então, para começar a falar sobre saúde da mulher negra, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Quando você pensa em saúde, vocês pensam em quê? Não responder, hein, gente? Oi? Não saúde. Tá, o que é não saúde? Ausência de saúde. Ausência de saúde. Negação de direitos. Exatamente. Muita gente pensa que saúde é estritamente a ausência de doença. Mas a Organização Mundial da Saúde já há bastante tempo reconhece que saúde é muito mais que isso. Saúde tem a ver com assistência à saúde, né? Assistência clínica em todas as instâncias necessárias, possíveis, mas tem a ver também com condição de habitação, tem a ver com educação, tem a ver com renda, tem a ver com cultura, com convívio em sociedade, tem a ver com meio ambiente, tem a ver com várias coisas.
Todas essas coisas que eu estou falando para você, elas são denominadas determinantes sociais da saúde. E quando a gente pensa no contexto de Brasil, como que estão os determinantes sociais da saúde da população negra como um todo? Eu trouxe alguns recortes aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Essa reportagem fala que negros têm a maior incidência de problemas de saúde evitáveis no Brasil, de acordo com a ONU. Essa outra fala o seguinte: menos emprego, mais favela. Áreas com mais negros têm piores índices em São Paulo. Essa outra diz: 66,4% dos jovens negros concluem o ensino fundamental. E essa aqui fala que a renda dos negros ainda é cerca de 2 vezes menor que a dos brancos. Essa outra fala que 75% das vítimas de homicídio no país são negras. Isso aqui de acordo com atos da violência. Tem bastante questão para a gente pensar, né? Sobre saúde da população negra. Falando da saúde da mulher negra especificamente, eu escolhi resgatar um pouco do meu trabalho de conclusão de curso. Eu formei agora no primeiro semestre de 2019. Como a gente já falou, estou atuando na atenção primária. Então, assim, a minha vivência existe, mas ela ainda é um pouco curta, né? Então, eu resolvi trazer um pouco mais de substrato essa minha fala. Meu trabalho de conclusão de curso teve a seguinte abordagem: saúde tem cor? Desafios à redução das inequidades e assistência obstétrica para as mulheres negras, uma revisão integrativa. Por que eu escolhi esse tema? A gestação e o parto são eventos fisiológicos que eles sofrem influência das condições que o cercam. Além disso, índices de mortalidade materno-infantil, eles são indicadores da qualidade de assistência à saúde. Se a gente não consegue fazer viver quem a natureza prepara para isso, como que a gente vai conseguir fazer coisas mais complexas, né? Eu comecei meu trabalho, eu trouxe essa frase aqui de novo, com a fala do Dr. Fatala. Ele diz o seguinte: mães não estão morrendo por causa de condições que não podemos tratar. Elas estão morrendo porque as sociedades ainda precisam decidir que as vidas delas são dignas de serem salvas. Aqui eu faço uma pausa porque cabe um pouquinho de reflexão, né, em cima disso. Então, prosseguindo. Como eu já falei para vocês, a redução da mortalidade materna é um objetivo do milênio, né? Então, assim, esse tema é muito relevante. Um dos objetivos era até 2030 reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos 70 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Esse gráfico aqui mostra a razão de mortalidade materna no Brasil de 1990 a 2007, né? A linha vermelha mostra qual era a meta, 35 a cada 1.000 nascidos vivos. E a linha azul mostra o progresso do Brasil, né? Uma redução de 46% nesses anos que foram avaliados. Ok, tá aí, estamos indo muito bem, né? Aparentemente. Será? E aí, eu olhei aquele gráfico e outra coisa chamou minha atenção. Aí eu trouxe alguns, né, das reportagens que me fizeram começar a estudar esse tema. Uma fala o seguinte: por que mulheres negras são as que mais morrem na gravidez e no parto? Aquela outra da esquerda, ou da direita, né, no alto, fala o seguinte: que nada protege mulheres negras de morrerem durante a gestação e parto. E aquela reportagem é especial para mim, por quê? Ela é tirada de uma reportagem norte-americana sobre uma mulher que era epidemiologista. Ela tinha um cargo, como se fosse o SUS, ela seria uma superintendente, por exemplo. Assim, estudada, todo acesso à saúde, acesso a tudo. Assim, todas as condições que ela tinha de evoluir bem, ela tinha, e mesmo assim ela faleceu, depois de uma complicação puerpéria, o período pós-parto. Essa aqui diz que a maioria das mortes maternas no país ocorre entre as mulheres negras jovens. E aquela última ali mostra que as mulheres norte-americanas, afro-americanas na verdade, tem 3,2 vezes mais chance de morrer do que uma mulher branca na gestação. Embaixo são 11 mortes, né, entre as mulheres brancas, em cima 34 para cada 100 mil partos. Também um número muito discrepante. Ok, qual que era o objetivo do meu estudo, então?
Eu vi essas reportagens aqui, eu pensei, ok, mas estamos fazendo ciência, a gente não pode simplesmente acreditar no que está escrito por aí. E aí o meu objetivo era averiguar, né, se essa ocorrência ela ocorre, se ela é descrita na literatura, identificar o que estava levando a acontecer e identificar também estratégias de superação. Aqui tem detalhes da minha metodologia, eu não vou me delongar, se alguém quiser depois dar uma olhada, eu disponibilizo os slides. Meu referencial teórico, o que eu encontrei? Fui lá na definição de raça, que era um termo, né, antigamente usado pelas ciências biológicas para diferenciar uma categoria de outra, de seres vivos, né? E depois ela foi abraçada por outros setores da sociedade, e aí ela ganhou um julgamento de valor, né? Ao invés de só dizer este é diferente desse falar, esse é diferente desse, esse por isso, esse vale menos, esse pode ser escravizado, esse pode ser assassinado, a vida desse aqui não vale nada, né? E com base, né, nessas ideias racistas, eu acho que é chover molhado, né, falar sobre racismo estrutural, mas eu adianto que essas ideias racistas, elas fundamentaram muita coisa. No Brasil, quando eu estou falando de fundamentar muita coisa, eu estou falando de estar presente em lei de migração, de corroborar muito para a sociedade ser formada da forma que ela está presente hoje. Enfim, o que mais que eu encontrei? Eu encontrei que uma das causas, né, da ocorrência dessas disparidades em saúde obstétrica é a invisibilização de doenças mais prevalentes desse grupo, no grupo de pessoas negras. Além da não inclusão da pauta racial nos aparelhos de informação. Aqui, eu sou a única médica? Não? Ok. Na formação de vocês, foi abordada a questão racial? Quem foi levantar a mão, por favor, para eu ter uma noção? Tá. Para não falar que eu não tive essa questão abordada na minha formação, eu tive uma aula em 6 anos. Graças a Deus eu tive uma aula em 6 anos. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Acesso dificultado aos serviços e insumos de saúde, por N outras questões. Qualidade da assistência prestada, também faz diferença. E esses fatores, né, que levam às disparidades em saúde, eles independem de idade, de renda e de região geográfica. Tá. E eu também encontrei estudos mostrando para mim que essas disparidades existiam. Eu trouxe alguns dos que eu achei mais relevantes para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, nos dois retângulos vermelhos, a gente tem a incidência de doenças que geram morte, né, nas gestantes e puérperas, e no outro a gente tem a razão de mortalidade. O que quer dizer? Quanto que essa doença aparece em um e outro grupo? Quando ela aparece, quem que morre mais? Por exemplo, pré-eclâmpsia, nas negras tem cerca de 20% mais que as brancas, mas elas morrem 2,7 vezes mais. Eclâmpsia, 60% a mais, mas elas morrem 2,5 vezes mais. Descolamento de placenta, a prevalência é quase igual, mas as negras morrem quase 3 vezes mais. Placenta prévia, também a prevalência é praticamente igual, as negras morrem 2,5 vezes mais, 2,4. Hemorragia pós-parto, apesar de ter uma incidência menor, as negras morrem mais de 3 vezes mais que as brancas. Esse estudo aqui, depois vocês podem pegar a referência para ler análise completa. Nesse aqui, eles estudaram morte em mulheres no pós-parto, né? E a barrinha preta ali são as mulheres negras, a barrinha branca as mulheres brancas e a barrinha cinza um e outro, né? São em taxas. E aí eles demonstraram que homicídio foi uma causa muito prevalente de morte entre mulheres negras no período pós-parto, em comparação com as mulheres. Esse gráfico aqui mostra tudo. Isso entre 91 e 99. Esse aqui é outro muito interessante. Na cidade de Nova York, eles estavam quase conseguindo alcançar aquela taxa ideal de mortalidade materna que eu falei para vocês. Só que eles não estavam chegando lá porque as mulheres negras estavam morrendo em excesso. Porque se eles tirassem elas da equação, estaria tudo ótimo.
Aqui, de novo, deixa eu ver se tem luz. Tem luzinha isso aqui? Tem, aqui, ó. Negras, brancas e a taxa da cidade, né? Vocês podem ver que em todas as categorias as negras estavam morrendo mais. E no total isso fazia a cidade ter um indicador de saúde abaixo daquilo que era desejado. Esse outro aqui mostra a queda da taxa de mortalidade entre mulheres negras e brancas, ambos caíam, mas mantendo uma razão de 2. Quer dizer, para cada mulher branca que morria, morriam 2 negras. Esse estudo aqui é um pouquinho mais complexo, mas o que eu gostaria de trazer dele? Ele faz uma análise muito interessante, ele fala para a gente o seguinte: ok, gestação e parto são eventos fisiológicos, a natureza prepara a mulher para isso, é para tudo sair bem, né? Para ser um momento feliz, todo mundo vai aqui para casa. Só que a gente esquece, e ele diz o seguinte, que é virtualmente impossível transformar uma paciente malnutrida, desmotivada, desinformada, eu apresento aqui desassistida, em uma candidata saudável, sem riscos para o parto em um período de 7 meses. Né? Qual que é a vida que essas mulheres estão levando antes de engravidar? Na discussão, isso aqui é Serena Williams, não sei se vocês sabem, é uma tenista mundialmente premiada que quase morreu também no período pós-parto. E não foi por falta de acesso a recursos, porque ela é bilionária. Tá. As disparidades em saúde, que são essas diferenças que a gente vê, elas têm várias explicações. Uma delas são, eu separei meu trabalho em 3 categorias principais. As características biológicas e genéticas próprias das mulheres negras, eu vou falar mais para frente mais algumas. A qualidade da assistência e fatores socioeconômicos e culturais. Aqui entra aqueles determinantes sociais da saúde que eu havia falado antes. Entre as características biológicas e genéticas das mulheres, a gente tem que lembrar que a mulher negra ela tem mais predisposição, e quando ela desenvolve, ela tem um quadro mais grave de hipertensão, por exemplo, diabetes, de doença hipertensiva da gravidez. A população negra é mais acometida pela anemia falciforme. Estresse crônico é um fator que, mesmo uma mulher que, né, teoricamente, tem uma assistência à saúde adequada, que leva... assim, que não sofre por causa dos outros determinantes da saúde, ele pode aumentar o risco da gestação dela por si só. Em relação à qualidade assistencial, quais são os fatores que eu identifiquei que contribuem para essas disparidades? A invisibilização, o acesso à assistência, né? A formação profissional deficiente, uma assistência às vezes inadequada. E os fatores socioeconômicos e culturais têm relação com a renda, escolaridade, saúde reprodutiva e vulnerabilidade programática no sentido que a Jurema Werneck traz. Ela fala o seguinte, que existem fatores que atuam na sociedade para manter uma hierarquia social. Isso deixa determinados segmentos da população mais vulneráveis aos agravos da saúde, né? Quais são os caminhos, então, que eu encontrei que apontam para a equidade em saúde obstétrica? A equidade é as mulheres negras terem o tanto de assistência que elas precisam ter. Educação em saúde, sensibilização e capacitação profissional, implementação do quesito cor nos formulários de saúde. Hoje eu estou atuando na atenção primária, eu sei que tem coisas que a gente deveria fazer, mas não dá conta de fazer porque a demanda é enorme. Mas assim, quesito cor eu acho que é uma questão que precisa ser muito reforçada nos aparelhos de formação e no sistema de saúde como um todo. Prevenção de agravos, né, pela política de humanização do parto-nascimento, seguir as diretrizes da anemia falciforme, fazer o vínculo com as comunidades quilombolas, que assim, vivem no isolamento, muitas vezes, articular com a comunidade e cuidado pré-concepcional. Nesse sentido, isso aqui é uma abordagem inglesa do cuidado pré-natal. Ele fala o seguinte, que para a gente ter uma gestação e um parto saudável, a gente tem que abordar essas pessoas no período fértil, antes delas chegarem à concepção, né? Como assim? A gente deveria promover hábitos saudáveis, abordar fator de risco. Tem autor que defende que a etnia negra seria um fator de risco para a gestação por estes todos os motivos que eu falei para vocês. Eu concordo.
E também abordagens sobre os determinantes âmbitos, que são suporte familiar, educação, moradia, estabilidade financeira, segurança comunitária. E aqui eu já falei da Jurema, que o racismo institucional, também chamado de sistêmico, age em nível estrutural, fazendo organizações políticas, normas e ações que resultem na exclusão seletiva de grupos racialmente subordinados. Quando eu falo de cuidar aqui, né, dos determinantes âmbitos, a gente está falando de racismo institucional também. Quais são os rumos e estratégias, então, que eu encontrei, já finalizando? Essas disparidades que eu mostrei para vocês, elas têm duas explicações. Uma é que as mulheres negras estão recebendo uma assistência pior do que as brancas. Outra é que elas estão recebendo a mesma assistência e estão indo mal do mesmo jeito. Qualquer que seja a justificativa para o que está acontecendo, isso aponta para um motivo, para a necessidade de mudança. Né? Concorda? Outra coisa é, se o racismo que leva a população negra em geral a se tornar mais vulnerável, ele é institucional, por N motivos, o combate tem que ser institucional também. Não adianta a gente querer carregar água na peneira. A gente tem que entrar nas instituições e fazer isso acontecer de verdade, né? Outro ponto é equidade, integralidade e longitudinalidade, que são princípios do SUS. A gente tem que forçar o sistema suplementar de saúde a seguir essas diretrizes também para garantir que as mulheres mais vulneráveis que sejam assistidas por este sistema, por esse nosso sistema, né, por esse segmento, elas tenham também chance de evoluir bem. Avaliação da assistência através de implementação do quesito cor e de mais pesquisa qualitativa com recorte etnográfico, implementação de políticas existentes, como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aqui eu lembro da fala do Dr. Fatal lá do começo. Essas mulheres não estão morrendo porque a gente não tem recurso para tratar. Elas estão morrendo porque a gente ainda precisa decidir que vidas negras importam. É isso. Obrigada, Isadora, né, pela sua explanação. Muito interessante a pesquisa, né? Foi importante essa fala, né, a respeito da gravidez, né, que a gente acaba não percebendo, né, que às vezes as pessoas tratam a gravidez de forma tão natural, né, as pessoas sempre, né, fazendo muito existe uma certa, né, um reforço, né, para as mulheres engravidarem, né, e a gente percebe que é importante, sim, né, a gente pensar na questão da gravidez, mas é importante a gente pensar qual que é o fator de risco que isso tem para as mulheres negras, né? Eu acho que essa sua pesquisa é muito importante nesse sentido, assim. Foi muito bom, obrigada. Dando seguimento, né, à mesa, e eu vou passar a fala para Janice Araújo, né, ela é psicóloga social, preceptora de estágios do UniBH, atua na saúde mental como psicóloga clínica e acompanhante terapêutica, e tem acompanhado os casos de retirada compulsória de bebês das mulheres mães usuárias de álcool e outras drogas. Ela também é integrante da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero aqui do CRP. Boa noite. Peço desculpa a voz, que eu estou um pouco gripada. Queria agradecer o convite de estar aqui num dia tão especial, Dia da Consciência Negra. Fiquei muito feliz de poder estar compartilhando um pouco da minha vivência, experiência nessa data, nesse dia. Lamento que aqui não é feriado, né? Tinha que ser um feriado nacional para a gente poder refletir, pensar e discutir mais sobre o que isso representa e significa. Eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência com mulheres mulheres negras, né, que sofreram a retirada compulsória de seus bebês. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu queria trazer um pouco do contexto histórico, dentro de duas questões que nos atravessam enquanto mulheres, que é a loucura e que é o gênero, né, a raça
está em primeiro lugar, mas além da raça tem a questão da loucura e tem a questão de gênero. Quem é a mulher que está aqui que nunca foi chamada de louca? Levanta a mão, gente. A mulher que está aqui que nunca foi chamada de louca. Vocês já pararam para pensar por que a gente ganha esse estereótipo com tanta frequência e por tudo? Né? Qualquer coisinha que a gente faz, lá, louca. Às vezes eu escuto, né, no consultório. Pensa bem, eu fui no banheiro, ela foi embora porque eu demorei. Olha que mulher louca. Eu sempre falo assim, isso não é loucura, não. Ela só é impaciente. Loucura é outra coisa. E isso tem um porquê, isso tem um motivo, isso tem uma história. E eu vou recordar com vocês como que nasce, né? É uma invenção, é uma construção e começa por volta do século XIX, século XX. Gente, todas essas pinturas que vão aparecer no slide fazem parte da oficina de cultura e subjetivação do Sersan de Pampulha, está disponível no Facebook. Então, as usuárias e usuários do Sersan álcool e outras drogas que aparecem no slide. Tá tranquilo. Acho que depois, quando eu for ler alguma coisa, eu do século XIX, né? Começa-se a estudar sobre a ginecologia. Como que isso é feito, né? Da mesma forma que acontece o estudo de raça, né? A partir das diferenças, para começar a diferenciar, as questões de gênero é a mesma coisa. A partir do nosso sexo, se constituem as diferenças, isso não é um problema. O problema é que essas diferenças se tornaram hierarquias, né? E a partir dessa hierarquia, as mulheres e a raça negra ficaram numa posição desprivilegiada, a partir do estudo dessas diferenças que foram hierarquizadas, né? Promovendo aí o racismo, o patriarcado, o machismo, etc. e tal. Enfim, começa-se a estudar, né, os transtornos mentais. Quando eu falo aqui, né, dos critérios de loucura, eu estou falando de mulheres brancas, porque no século XIX ainda existia a escravidão. Então, as mulheres, né, olha os critérios para se definir uma mulher louca, né? Partindo do pressuposto também que a loucura é algo orgânico da mulher, intrínseco à mulher, né? A mulher já nasce com uma predisposição. E a gente ainda tem teorias na psicologia que sustentam isso. Então, por isso que a gente tem que voltar no contexto histórico para entender de onde que vêm esses fundamentos. Então, a mulher, naquela época, que sentia desejo de ter uma independência, uma autonomia, que não desejava ter filhos, que não desejava casar, ela era tida como louca, né? Porque dentro da lógica de gênero, a mulher nasceu para ser do lar, para ser mãe. Então, toda vez que ela saía dessas normatizações, ela era tida como louca. E quem internava essas mulheres eram seus próprios familiares, maridos e irmãos. Essas mulheres iam para manicômios, né? As mulheres, por exemplo, que não tinham paciência de cuidar dos filhos ou demonstrava repulsa, né? Eram tidas, é aí que nasce o conceito de histeria, é nessa época. Ela era tida como mulheres propícias para cometer um crime, inclusive. Né? Então, a construção da loucura, ela passa pela construção e atravessamento da reprodução sexual da mulher. Então, como tratamento para os transtornos mentais naquela época, eram retirados das mulheres o útero, eles associavam a questão da loucura com os órgãos genitais, eram retirados os mamilos, as mulheres que tinham lubrificação excessiva, tinha o clítoris arrancado. Isso foi uma cirurgia clítoris, eu não vou saber ler o nome, tá ali. Essa cirurgia, ela foi difundida na Europa como tratamento, né?
Então, durante muito tempo, a ginecologia ela foi se construindo nesse lugar. A menstruação era tido como um momento propício para mulheres encadear distúrbios mentais. Então, nada era associado aos contextos sociais, eram associados a questões, né, orgânicas, biológicas, fisiológicas das mulheres. Né? E aí tem um fato interessante, eles colocavam que a mulher tinha capacidade intelectual inferior aos homens, e por ela ter essa capacidade intelectual inferior, ela não tinha capacidade de controlar seus desejos. Por isso que ela era punida. Então, a mulher que tinha desejo sexual desassociado da reprodução era tida também como louca. Então, o homem não era tocado nessa parte, né? Não arrancava testículo nem o pênis, porque considerava o homem um ser intelectualmente superior e capaz de controlar todos os seus instintos e desejos, né? Então, tem pouquíssimos estudos que associam o sistema reprodutor do homem nessa questão de curar os transtornos mentais, né? Nessa época, as mulheres negras, né, que elas tinham seus corpos violados no sentido de fazerem experimentos, testagem, observação. Tudo que era tipo de testagem pegava as mulheres negras para fazer esse tipo de experimento. E até hoje a gente sofre, né, com essa construção lá de trás, né? Quando a gente sai dessas regras aí determinantes que determinaram para a gente ser. Então, é só um apanhado, gente, porque é muita coisa e pouco tempo, né? Só para vocês entenderem por que a gente é colocado nesse lugar. Porque a gente quer desviar dos padrões e das normas de gênero, né? Então, até hoje a gente sofre consequências com isso, e eu vou falar disso quando eu chegar no caso da retirada. Então, sobre a mulher negra, eu vou pedir para trocar de lugar, porque eu quero ler, porque eu acho que eu não vou conseguir expressar o impacto que é. E eu vou voltar no contexto histórico, porque a nossa história foi apagada. Então, tem que voltar no nosso contexto histórico sempre, mesmo que seja duro, difícil, né? Tem que relembrar o que nós vivemos. Deixa eu incomodar aqui. Então, o que significa ser mulher e carregar na pele a cor preta? Mulheres pretas querem falar? Gente, eu vou ler alguns tópicos, né, do livro da Angela Davis, tem citação da Bell Hooks, que eu acho muito impactante e que pode proporcionar uma reflexão melhor para a gente. A mulher negra era uma criatura sem valor para título de mulher. Era meramente a propriedade de alguém, uma coisa, um animal. Né? A gente não era considerada humana. Né? Foi uma luta enorme para a gente conseguir ganhar esse título de ser humana. Era considerada como um animal. A mulher escrava era desprovida de gênero. Então, quando o feminismo negro chega, vem para discutir essa questão, né? Porque as mulheres brancas vêm com a luta para conquistar o mercado de trabalho, enquanto nós, mulheres pretas, desde sempre trabalhamos. Isso não é uma realidade só das mulheres que foram escravizadas. Eu, por exemplo, tive que passar a minha graduação trabalhando, fazendo vários estágios, tendo que me virar para eu conseguir me sustentar, né? E conseguir manter a faculdade. Então, isso ainda permanece. Essa divisão ou essa luta pelo mercado, pela igualdade de gênero, para a mulher negra chega de um outro lugar. Porque ela e o homem, né? Mulheres e homens escravizados, não tinha diferença. Né? Não tinha essa distinção de gênero.
além de ser igualada ao homem no seu trabalho, né, a mulher negra ela fazia as mesmas coisas que o homem negro fazia, ela ainda tinha uma outra questão, né? Ela também sofria abusos sexuais e outros tipos de castigo. Mulheres, homens e crianças eram submetidos igualmente às autoridades dos feitores, sendo todos provedores de mão de obra escrava. Os partos das mulheres negras eram associados aos partos das éguas, rápido e indolor. Noção essa que perpassa até a atualidade, pois são muitos os casos de violência no parto que se aplica às mulheres negras. Tudo, gente. Se a gente quer encontrar resposta para as coisas que estão acontecendo hoje, a gente precisa voltar na história que está aí se repetindo e a gente precisa fazer algo, né? E escuta muito assim, né? Você é forte, você aguenta. Tá aí a mulher associada a um bicho, a uma égua, e tinha-se mesmo essa noção que ela não sentia dor, e isso ainda continua acontecendo. Uma vez que as escravas eram classificadas como reprodutoras e não como mães, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados das vacas. É o caso que eu vou chegar da retirada compulsória, que acontece no Brasil inteiro. Em Belo Horizonte aconteceu muitos casos e ainda continua acontecendo. Um tribunal da Carolina do Sul, mesmo que não é na América Latina, eu trouxe esse exemplo porque ele é muito atual. Decidiu que as escravas não tinham nenhum direito legal sobre suas filhas e filhos. Assim, de acordo com a medida, as crianças poderiam ser vendidas e separadas das mães em qualquer idade. Por quê? Crianças escravas estão no mesmo nível de outros animais. Isso continua se repetindo, né? A mulher negra é desprotegida, quer pela lei ou pela opinião pública. Isso continua se repetindo e a gente tem que trazer isso para discussão e pensar em enfrentamentos. Então, gente, em Belo Horizonte, em 2014, saiu 2 recomendações, a número 5 e a número 6, que exigia que os espaços, as maternidades, os postos de saúde, notificassem todas as mulheres mães. Eu sempre vou usar isso, mulheres mães, né? Porque a gente tem uma outra questão, né, social aí, quando a mulher se torna mãe, elimina-se a questão dela como mulher, né? Isso vem lá na invenção da loucura também, né? Com essa naturalização da maternidade, a gente sabe que a mulher ainda permanece mesmo se tornando mãe. Então, todas as mulheres mães que dessem entrada em posto de saúde ou maternidade, que fizesse uso de álcool e outras drogas ou estivessem em situação de rua, deveria notificar a 23ª Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Isso se tornou uma resolução. Primeiro começou com uma recomendação, depois se tornou uma resolução. Foram mais de 100 casos em Belo Horizonte. Tem todo um fluxo, sabe, gente? Se a mãe quer ficar com a criança, se não quer ficar, se não quer, tem a família extensa, tem todo um fluxo que deve se seguir. Lembrando que essa recomendação foi somente para maternidades públicas. Isso não chegou para maternidade privada, não. Então, o que percebemos é que estava furando esse fluxo, as mulheres queriam, desejavam estar com suas crianças e saíam da maternidade sem ela. As crianças estavam indo direto para a casa de acolhimento. Aí a gente levanta várias hipóteses, né, gente? É bebê, né, a adoção é muito rápida, muitas mães perderam as crianças, não só essas mulheres, mas mulheres em situação de violência doméstica. Né, um outro caso que eu tive a oportunidade de conhecer, a mãe perdeu 4 filhos, a polícia foi lá de Camburão pegar as 4 crianças e o agressor já estava preso. Uma série de negligências, né, que quando a gente vai olhar, são mulheres negras e, em sua maioria, mulheres pobres. Então, em Belo Horizonte teve, né, essa recomendação e começaram os movimentos sociais se unirem.
Então, tem o blog de quem é este bebê, e a partir desse blog começa uma movimentação social muito grande e essa resolução cai, ela não existe mais. Só que os casos de retirada ainda continuam acontecendo, com a justificativa que a mulher não tem capacidade de cuidar. Por que essa mulher não tem capacidade de cuidar? Aí vai entrar duas coisas. Porque ela está saindo da norma do que é ser mulher. Porque ela bebe. Porque a lógica de cuidado dela não é uma lógica de cuidado burguesa. E o nosso sistema judiciário ele vai avaliar dessa forma. O que é cuidado para o sistema judiciário? O que é cuidado para uma mulher negra periférica? Né? Eles não fazem essa leitura. Então, muitas vezes... as crianças eram retiradas porque a mulher, né, a mãe, estava em situação de pobreza. Né? E pelo ECA, isso não é permitido. Então, aconteceram muitos casos assim. O caso que eu acompanho foi um caso... Assim, o caso ainda está acontecendo. Essa mulher foi para a maternidade, ganhou o neném dela, e o neném nasceu com um tamanho um pouco menor. Ela ficou preocupada, a enfermeira gritando, que seu neném nasceu com problema, alguma coisa do tipo assim. E ela pegou e contou, olha, há 15 dias atrás eu fiz uso de álcool e de cocaína. Mas foi um uso pontual, tem muito tempo que eu não uso, etc e tal. A assistente social da maternidade escreveu no relatório dela que ela fazia uso de álcool há 15 anos. Isso é uma mentira. E não levou o caso para a discussão da rede. E judicializou o caso. Judicializaram o caso. E ela ficava para cima e para baixo dentro da maternidade, até indo no banheiro com a neném morrendo de medo de tomar. Foram 18 dias assim, até que chegou o oficial de justiça e levaram o neném dela para a instituição de acolhimento. Né? E essa mulher ela começa a ter um sofrimento enorme. E o que eu percebo é um movimento da equipe não responsabilizando a maternidade. Porque aí depois que esse bebê é acolhido, eles vão discutir com o CRAS, com o posto de saúde, e vão ver que era tudo mentira. O CRAS, o posto de saúde, não faz um relatório contando a realidade. Não é uma mulher em situação de rua, não é uma mulher desabrigada, é uma mulher que tem outros filhos, que tem um companheiro. Negaram a guarda para o pai. Ninguém sabe o motivo. Cancelaram o pedido de guarda do pai. A gente levanta a hipótese, inclusive ela, que fizeram isso porque ele não tem um braço, né? Ele é deficiente físico. Negaram a guarda para a mãe, falando que a mãe já olhava 3 filhos, não podia olhar mais um. Foi uma série de equívocos o caso, né? E a gente, muito sem força, e eu vejo a rede. Quando eu entro para acompanhar o caso, já tinha 1 ano que o neném estava acolhido. Eu fui fazer estágio no CERSAM, eu estava acompanhando um outro caso, me deparei e falei assim, eu posso ser acompanhante terapêutica desse caso? Né? Porque a equipe também já estava no movimento de estar bem cansada. Então eu vejo o serviço responsabilizando essa mulher, ao invés de responsabilizar a maternidade que foi negligente. Aí começa o serviço todo a dizer para ela o que ela deveria fazer para ser uma boa mãe, para ter a criança de volta. Gente, ela chega para o serviço, ela não tinha demanda. Ela não tinha demanda para ser SAD. Isso está escrito em todos os prontuários dela. Ela não tinha demanda. Ela foi para lá a pedido do juiz. Então ela ia, participava das oficinas. Só que o tempo foi passando e ela não foi tendo retorno, o sofrimento foi agravando. E muitas pessoas da assistência que ia fazer visita diziam assim para ela, olha, você não vai ter seu bebê de volta não, pode desistir. Então essa mulher ela começa a entrar no processo de adoecimento, aí sim começa a ter demanda para o serviço, começa a se mutilar, tenta se matar, vai perdendo forças. Né? Aí o caso passou por uma série de questões, né? Aí eu formo, peço para continuar acompanhando o caso por minha conta, e chega um determinado momento que falam assim comigo,
Janice, suspenderam a visita dela, ela não tá podendo ver a menina mais. Aí eu fiquei enlouquecida, né? Aí eu participei de uma reunião com o pessoal de um partido daqui de BH, e eles me pediram, aí eu contei do caso, disse, gente, está acontecendo isso, como que vocês podem me ajudar? E isso já para 2 anos de acolhimento. Perguntei assim, como que vocês podem me ajudar? Pegaram o número do processo, fizemos uma reunião na Comissão de Mulheres da Câmara Municipal. Aí foi eu e o pai da criança, a gente fez a denúncia. Como noticiou, apareceu em tudo quanto é jornal, isso foi em julho desse ano. Eles marcaram uma audiência, porque a menina já estava indo para a família substituta. Então, ela ia perder a guarda, não ia ver a criança nunca mais. Então, com esse movimento político, dessa denúncia, eles marcam uma audiência. Eu participo dessa audiência, foi muito difícil, né, porque eu fico de cara com a promotora que fez essas recomendações, fico frente a frente com os discursos dela, né, mas aí a gente montou uma equipe, fizemos vários relatórios, e no mesmo dia o juiz pediu a restituição, né? Reintegração familiar. Não sei se esse é o nome, eu esqueci agora. Então, ela já sai da audiência podendo ver a menina, sendo que tinha quase um mês que ela não estava podendo ver. Né? Então, aí muda a criança de abrigo, aí a gente está nesse processo. Aí, todo final de semana, ela pega a criança, fica com a criança. E quando eu passo pelos serviços, os serviços não de saúde, mas as instituições de acolhimento, questiona muito ela estar medicada, questiona muito a capacidade dela de cuidado, e ela é uma mulher jovem, é uma mulher bonita, é uma mulher negra, e ela tem comportamentos de raiva e de agressividade, porque ela está sofrendo uma violência institucional gravíssima, né? E eu costumo falar, gente, ela tá assim porque ela tá sofrendo violência, não é porque ela é louca, né? E os serviços ficam questionando demais esse lugar, e eu faço muito esse trabalho, né? Gente, vocês têm noção de qual é a relação e o comportamento de uma mulher em situação de violência? A desorganização da fala, a desorganização do pensamento, né? Às vezes, quem está na ponta não tem essa consciência, né? Eu falo muito, assim, da nossa responsabilidade enquanto profissional. E eles estão muito no movimento de medicalizar a violência. Ela foi atravessada por várias violências, chegou com diagnóstico de hipótese psicótica, gente. Para mim, foi o fim. Uma mulher jovem, bonita, saudável, porque ela ficou nervosa, ficou gritando, né? Saiu da norma, então ela é louca, vamos medicar, né? Ela é louca, ela não tem condição de cuidar do filho, etc e tal. Na nossa cultura também a gente não reconhece um uso recreativo ou moderado de drogas ilícitas, aí entra a questão da lógica proibicionista, etc e tal, e o tempo não dá para falar. Então, a Comissão Mulheres, Questão de Gênero, a gente está produzindo uma nota técnica para orientar os profissionais como atuar nesses casos, né? Esses casos continuam acontecendo, então a gente fica atenta, faz uma parceria com o consultório de rua, quando vê que tem uma mãe, né, nessa situação, para a gente tentar proteger. A gente tem um grupo aqui, uma rede em defesa das mães órfãs, a gente fez um documentário, acho que ele foi lançado no dia da audiência pública. Enfim, vou encerrar lendo aqui 2 frases, né? Vou ler só esses trechos aqui que eu acho que é interessante, né? Para além dessa questão de sair da regra, gente, tem uma outra coisa que eu queria deixar marcado, é quando a gente segue as regras de gênero, né? Quando a gente ocupa esse lugar de ser a mulher que a sociedade quer, a gente adoece, né? Porque a gente fica sobrecarregada, aí vem os transtornos de pânico, ansiedade, isso chega no consultório. Quando a gente vai olhar, a mulher, ela está nessa condição porque ela está sobrecarregada, porque está tentando fazer tudo aquilo que dizem que ela tem que fazer, porque ela é uma mulher. Chegam muitos casos no consultório de mulheres solteiras que são obrigadas a cuidar dos pais doentes. Às vezes a família tem 10,
É a mulher que não casou que vai ter que olhar o pai e a mãe e abrir mão da vida. Então tem esses dois pontos, né? Se a gente sai da regra de gênero, aí dessa norma, a gente é tida como louca, e se a gente segue essa lógica, a gente enlouquece, adoece, né? Então eu só vou ler um trecho aqui para encerrar, né? Ser mulher em uma sociedade profundamente patriarcal leva um número desproporcional delas a entrar em colapso. Isso porque, segundo a autora, a ausência de alternativas e de dialética para o ser mulher aprisiona sua vida num estado de impotência laboriosa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bem pesado, né? O caso, né? E essa situação. Por causa do tempo, né? Eu vou passar, a gente vai dar seguimento passando a palavra para quem quiser fazer perguntas, tá? Antes disso, eu vou só convidá-los para o último, né, Psicologia em Foco desse mês, que vai ser no dia 27, no próximo dia 27, e o tema é Racismo e Espiritualidade, Diálogos para a Psicologia. Então, estejam todos convidados para virem e participarem, né? Vai ser bem bacana. Então, eu vou passar a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, né? Eu até recomendo que sejam perguntas objetivas, até para ter tempo de mais pessoas perguntarem, tá bom? Esse objetivo, Joyce, que faço não. Gente, eu tô parabenizar vocês são maravilhosos, perfeitos, perfeitos. Eu também trabalho, né, no SUS, mas como referência técnica, então a visão é diferente, mas também cheia de crítica. Então eu vejo que também não tem esse olhar racializado para as coisas. E é muito diferente quando a gente vê um profissional da saúde, uma profissional da saúde, que tem esse olhar, né? Então, aquece nosso coração. E é muito, eu queria saber, assim, na sua prática lá em Contagem, quando você traz nos seus atendimentos, assim, como médica da família, né, de equipe de saúde da família, como que é, assim, quando você vê a população negra chegando nos seus atendimentos, se fazendo esse atendimento diferenciado, com um olhar diferenciado para a população negra, com suas particularidades, igual você trouxe na sua apresentação, Isadora, se você nota também que os seus colegas, seus gerentes, sua gerente, o pessoal da assistência de epidemiologia, nota isso em você. Queria saber assim, se você está uma cutucada neles em relação a isso. Se você sentiu alguma barreira na rede também, quando você chegou, sua experiência enquanto mulher preta, médica, você foi confundida com técnica de enfermagem nos seus primeiros dias, essas coisas. Janice, que é isso? Eu acho que assim, como é que você dá conta, né, mesmo? Porque é difícil estar nesse lugar, assim, né, de mulher preta e vendo essas mulheres sofrendo, sendo judicializadas, separadas de seus filhos, taxadas como loucas, e todas somos loucas aqui presentes, né? E articular no meio de colegas que também já estão cansados e reproduzindo também os mesmos estereótipos que a sociedade coloca, né? Então, assim, acho que a pergunta que eu queria fazer é
como, sei lá, como é fôlego no meio disso tudo, assim, mesmo. Não sei. Parabéns. Deixa eu fazer mais. Boa noite, meu nome é Suelen. Também parabenizar a mesa. Fico feliz assim, de um diálogo tão potente, né, e alavancado pelas comissões, né, em especial a Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia. Isadora, prazer te ouvir, né, e ver você, a sua expressão, a sua representação. Em todas as vezes que eu estou falando sobre relações raciais e dialogando sobre os nossos espaços na sociedade, eu lembro que enquanto nós não estivermos vendo, né, mais médicas negras, mais psicólogas negras, mais advogadas negras, a gente ainda está engateando, né? E, Janice, sua experiência realmente traz para a gente um panorama, sabe? Um cuidado, assim, do seu trabalho, da sua escuta, da sua sensibilidade, né? Com a prática da psicologia, né? No dia a dia. E aí vocês falam coisas, assim, que, enquanto vocês estavam falando, eu estava percebendo algumas similaridades, né? Porque o tema que já traz a questão da existência, né? Da existência e a resistência de nós mulheres, né, pretas. E eu queria entender, assim, queria que vocês comentassem um pouco mais para as duas sobre essa perspectiva da existência, né? E como que, de alguma maneira, historicamente, e isso às vezes é muito expresso e às vezes muito velado na sociedade, né? E de sim, como as mulheres estão morrendo mais na atenção, né, da saúde, da família, enfim, né? Nos cuidados, né, da medicina e também na psicologia, né? Mas como as mulheres, elas são colocadas em determinados lugares, como da loucura, né? Como como o próprio descaso do cuidado para a morte, né? E também os assuntos como, por exemplo, a saúde reprodutiva da mulher, né? Que, de alguma certa maneira, a gente entende que o corpo da mulher preta, ele acaba estando em questão para a sociedade, né? Como uma forma de domínio, né? Sobre a possibilidade da maternidade, né? E a não escolha, inclusive também sobre o processo de saúde reprodutiva, sobre o que é escolher ter um filho, não escolher uma filha. E é interessante a questão da loucura, né? Porque mais uma vez reforçar um processo histórico de que a loucura, ela é algo pejorativo, né? De que a loucura é aquele lugar em que se seleciona pessoas para não serem socializadas, para não estarem em sociedade, né? Para não serem reconhecidas enquanto existência, né? Então é de novo marcar os nossos corpos na não existência, né? Na não plenitude aí da qualidade de vida, né? Então gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre saúde reprodutiva, enfim, o processo de descriminalização do aborto também, né? Como uma possibilidade de existência, de continuidade de existência, de assistir, né? Essa prática, o que seria, de repente, né? E se você puder contar mais exemplos, é legal, viu? Porque sua história é muito potente também na prática do trabalho. Obrigada. Boa noite. Parabéns, gente. Foi incrível. Meu total respeito por vocês, admiração, inspiração. Parabéns mesmo. Antes de tudo, para a Janice, nossa, fiquei muito assustada. Muito. Principalmente quando você falou. Eu acho.
voltou, sobre os testes em mulheres negras. Eu queria que você falasse, por favor, um pouco mais sobre em que casos elas eram usadas como teste. Não consigo enxergar isso, tipo, eu acho uma circunstância realmente louca. E falar sobre como é que as mulheres realmente eram levadas para o manicômio nessa situação de serem vistas como proibidas de loucura. Eu sempre imaginei que haveria um preconceito muito grande diante disso, mas não pensava que elas iam chegar a ser levadas para um manicômio naquela situação. Me assustou bastante. E uma outra questão para quem está aqui ou para quem está aí, saindo um pouco mais dessa linha obstétrica ou da loucura, mas aproveitando o dia, era para entender um pouco mais, porque como vocês mesmos apresentaram, o ser negro não é só a cor. E eu queria sanar uma dúvida minha de muito tempo de o que pode fazer com que a pessoa se diga negra. Tem algum momento que a pessoa se diz negra e vocês se sentem desrespeitadas por não encará-la como realmente negra? Ou uma pessoa que tem diversos privilégios e a cor não é, assim, é negra, mas não é numa dimensão tão grande, por exemplo, mas se diz negra em algumas circunstâncias. Vocês se sentem desrespeitadas nesse contexto? E o que para vocês pode fazer com que a pessoa se diga negra? Tá bom? Obrigada. Eu vou começar respondendo a Bíblia sobre a questão da negritude na minha atuação profissional, mas eu vou voltar um pouquinho e falar sobre a negritude na minha formação, né? Ser negro na faculdade de medicina é ser um pontinho preto num copo de leite, né? Eu vejo, olhando para trás, eu vejo que uma experiência assim, ela é alienante, porque, inclusive é por isso que eu participo desse coletivo, porque toda vez, né, primeiro você se sente incomodado, você não sabe o que está acontecendo. Eu, pelo menos, não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na sala, né, da faculdade, assim, foi um choque tão grande, parecia que eu tinha batido na parede branca e voltado. Porque assim, sabe quando você entra num lugar e você não consegue se ver em lugar nenhum? Foi meu primeiro dia de aula, foi assim. Só que assim, isso foi há 6 anos atrás, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Só que eu senti que alguma coisa não estava legal, né? E aí, assim, uns 2 anos depois eu conheci o coletivo, comecei a trabalhar essas questões. Só que o que eu aprendi? Enquanto você é negro e está, né, ocupando um lugar de poder caladinho, tudo bem, né? Não existo incomodando ninguém quando eu tô quieta, quando eu não manifesto. E muitas das vezes, quando a gente tenta trazer a questão da negritude, isso não foi só na minha formação, na minha atuação profissional também, parece que a negritude é uma questão que tem que ser tratada como um segredo, tá? Eu não falo nem da negritude, racismo em si, porque a negritude eu debato com os meus. Mas, assim, às vezes você aponta uma situação de racismo ou você se sente discriminado por algum motivo. E aí, se você quer, assim, foram poucas as pessoas, você contar nos dedos as pessoas que realmente deram ouvido e validaram minha queixa naquele momento, sabe? E o que eu vejo na minha atuação profissional? Eu vejo que a questão da negritude, ela não chega na boca do paciente. Não chega porque a gente não é ensinado a falar sobre isso, a gente não é ensinado a identificar. Eu mesmo, até há pouco tempo, não sabia dizer o que estava acontecendo. Eu só sabia me sentir mal, né? A gente tenta, como que eu vejo a questão da negritude na minha atuação profissional? Eu vejo tentando ver. Porque a gente tem que fazer um esforço, né, para enxergar essa queixa que tem reprimida ali. Assim, alguns pacientes, não vou falar todos porque isso é estereotipação, mas assim, grande parte dos pacientes negros, principalmente os mais retidos, eu vejo que são aqueles doentes mentais que são mais refratários, que são menos aderentes ao tratamento, que estão mais descompensados. Eu vejo, por exemplo, com a mulher negra
quando engravida, eu tô com paciente agora, ela perdeu o emprego, ela não tem parceiro, ela não queria gestação, mas ela não tem escolha. Entendeu? Então, assim, a gente vê essas questões batendo todos os dias, mas são tantas coisas para a gente abordar, tem tantas demandas do próprio paciente que às vezes não tem assim, espaço para abordar essas questões da atenção primária. Eu acho que a formação da gente ainda não chegou nesse ponto. Eu acho que isso poderia ser corrigido com mais atuação de base, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem que chegar no consultório médico para ter um debate racial, para ter uma conscientização étnica. Eu acho que não é aí, entendeu? Não é assim, esse lugar tem que acolher essa demanda sim, mas não tem espaço na atenção primária, né? Com todas as demandas que existem para a gente trabalhar essas questões. Sobre a questão da saúde reprodutiva, que, como eu acabei de dizer, né? Eu acho que... Eu vou roubar um pouquinho a fala da Jairice, que fala, né, sobre a lógica de cuidar burguesa. A mãe burguesa, ela engravida, ela tem o bebê dela, ela fica 6 meses em casa com 2 babás e tal. As mães que eu atendo, brancas e negras, e as negras mais que as brancas, elas têm o bebê dela, tiram a licença maternidade quando não perdem o emprego, né? E aí ela arruma alguém para cuidar do bebê dela e quando ela vai cuidar do bebê da outra. Então, assim, eu acho que até quando ela escolhe a maternidade, ela não tem como exercer como a sociedade gostaria que ela fizesse, né? E sobre a questão do aborto, eu acho que cabe uma discussão inteira, né? Cabe uma mesa só disso, porque eu vou falar para vocês, eu faço vários pré-natais por semana e quando eu pergunto a gestação foi desejada, geralmente a resposta é não. Não foi desejada, mas é bem aceita, na maioria das vezes, tá? Alguns só que falam que não é bem aceita. Então, acho assim, a gente está caminhando a passos curtos em direção à promoção da saúde reprodutiva na sua plenitude. A coleguinha fez uma pergunta sobre os experimentos, eu acho que eu vou ajudar você com essa resposta. O pai da ginecologia, acho que é John Sims, ele é um homem assim, norte-americano, ficou super conhecido por procedimentos inovadores na área ginecológica. Só que o que acontece? Ele descobriu vários procedimentos, ele foi bem sucedido em vários procedimentos porque ele treinou muito antes. E ele tinha o costume de treinar em mulheres escravas sem usar anestesia, cirurgias, por exemplo, para correção de incontinência urinária, para prolapso de útero, etc, etc, etc. Ele causava a condição e depois corrigia a condição, entendeu? Então, assim, pesquisa sobre o pai da ginecologia que você vai... Eu não pesquisaria, porque é bem desagradável, assim, mas se você tiver essa curiosidade, procure saber, tá? Eu acho que da minha parte, é isso. Vamos lá, né? Como ter fôlego. Primeiro, dizer que eu não sou funcionária da rede, não sou. Eu trabalho no BH e atendo meu consultório, sou psicóloga clínica, sou preceptora de estágio. Então, eu entro nesse caso, gente, como estagiária, com o meu supervisor de estágio me detonando a supervisão, falando assim, o estágio vai acabar, e aí? Você não pode se envolver no caso, você não pode fazer isso. Eu peguei e parei de contar do caso na supervisão. Parei de contar, contei do outro caso que eu atendia. Parei de contar. Então, eu formo, gente, eu começo a acompanhar essa mãe, fazer o acompanhamento terapêutico dela, por minha conta, com as referências técnicas que vocês estão me dando para transporte. Porque eu não tinha emprego, recém-formada, mas eu tinha o desejo de estar lá com ela, fazendo o acompanhamento terapêutico. E minha força vem de onde? Eu sou uma mulher preta e poderia ser eu perdendo meu bebê. Todos os dias eu penso isso, que eu estou numa posição de poder, que eu estou numa posição de privilégio, por ser psicóloga, e eu vou usar isso a favor do meu povo. Né? Porque a gente vê muitos profissionais usando desse lugar de poder para promover a exclusão. Vejo isso no caso dela o tempo inteiro. Então, quando eu circulo com ela pelos lugares, pelos serviços, a galera pergunta se a gente é irmã. Pergunta, sua irmã, você trouxe sua irmã aqui hoje, né? Então, é mais ou menos isso que me dá fôlego. Eu sou mulher, eu sou preta, eu sou pobre, né? Poderia ser eu, né? Eu acompanhei de perto o sofrimento dela, ainda acompanho,
né? E a gente vai chegando num ponto, vai perdendo força. É muito difícil lutar contra esse sistema, gente, mas a gente vai lá, né? Eu tenho muito cuidado, às vezes, em falar dessa questão da invenção da loucura, porque eu sou acompanhante terapêutica, eu trabalhei em residência terapêutica, eu convivo com pessoas egressas do manicômio, convivo com ditos esquizofrênicos, eles fazem parte de mim, da minha vida. Eu não vejo a loucura nesse lugar. Eu esqueci de pontuar no início que é muita informação, mas a loucura, para um homem, é diferente do que para a mulher. Para o homem, a loucura é vista para garantir direito. Como? Os casos de feminicídio, gente. O homem vai lá e mata. Vai lá, pede atestado de sanidade mental para reduzir a pena. Ou ir preso. Né? Para a mulher, a loucura não chega nesse lugar. A loucura para a mulher chega no lugar de retirada. Tira o neném dela. Tem condições, não. Tira. Né? Então, quando eu falo, né, eu gosto de pontuar isso no início, porque eu faço trabalho de circulação pela cidade, reintegração psicossocial, acho que a gente tem uma dívida aí com a questão das pessoas que ainda são internadas, né? Tem um colega aqui, o Wagner, né? A gente faz um trabalho mesmo, assim, de promover a liberdade. Então, quando eu falo da invenção da mulher louca, porque a loucura para a mulher, ela ocupa um outro lugar, né? Não excluindo ou pensando, né, que a loucura é ruim, mas para a mulher ainda chega nesse lugar. Essa questão de se dizer negra, né? Você me perguntou se me incomoda. Eu estou vivendo vários processos, eu ainda estou me construindo nesse lugar. Tem lugares que eu não sou reconhecida como psicóloga, pergunto se eu sou cabeleireira, qualquer coisa do tipo, menos psicóloga. Né? Eu tenho tentado lidar com isso. E eu vivi uma experiência de estar numa boate, que uma mulher branca era DJ da festa cantando funk. Isso, eu achava que isso não ia me incomodar até passar pela situação. E eu estava me divertindo. Na hora que eu me deparei com essa situação, eu fiquei muito brava. Porque é uma cultura, o funk vem da favela, o funk é branca ganhando dinheiro. Mas será que a mulher preta ia conseguir ocupar esse lugar de DJ? Eu fiquei muito brava na hora, assim, fui embora do lugar, né? E me incomoda muito essa questão de ver aonde que a gente importa, né? Aonde que é bom ser preto, né? Para conseguir cota, para conseguir entrar, né? Mas tem pessoas que têm a pele clara, vamos dizer assim, não tem a pele tão retita, que tem o cabelo crespo, que só... A minha irmã, gente. Minha irmã é preta, da pele clara. Não sei se tá certo falar isso, viu? Gente, tô aprendendo ainda. É muita coisa. A minha irmã é preta, da pele clara, ela tem o cabelo duro e ela sofre racismo pra caramba. Né? Então, a gente tá no processo de construir isso ainda, essa questão da cor. Claro. Sobre os experimentos, tem um caso interessante da Sarah Bartman. Ela tinha uma bunda grande, né? Vocês conhecem a casa? Ela foi exposta no circo. Vocês pesquisam no Google. Colocavam ela nua, porque ela tinha a bunda muito grande. Né? Fazia uma pesquisa, achava uma anomalia o tamanho da bunda e ela foi exposta no circo, na Europa, durante anos, até morrer. Ela era exposta como um animal. Os órgãos sexuais dela, depois de morta, também continuaram expostos, até que Martin Luther King pediu para retirar. Isso é um dos exemplos, além do que a Isadora falou. Acho que é isso.
Ah, peraí, tem uma outra questão das mulheres do manicômio, né? Que você achava que não ia. Esse contexto das mulheres serem internadas é lá no século XIX, mas hoje em dia acontece ainda. Não era só o tratamento, não, era internação mesmo. Eu não sei se vocês ouviram falar de internação compulsória, que a família, eu comecei a acompanhar um caso assim, de longe, a pessoa que está em situação que não agrada, se a família tem um recurso, a família pede internação compulsória. Interna a pessoa, para desintoxicar a comunidade terapêutica, gente, é lotado de mulher. E se a mulher não segue o que a comunidade terapêutica está pedindo, ela é punida, proibida de ver, né? O que eles chamam lá de proibida de ficar com as crianças que são mães. É mais ou menos nesse sentido que você queria saber. Isso acontecia lá atrás. Barbacena, muitas mulheres, né? Assistiu o documentário Em Nome da Razão, vão ver a quantidade de mulheres. Mulheres que os homens engravidavam, né? Filha das patroas, também eram colocadas no manicômio de Barbacena. Então, isso continua acontecendo ainda. Acho que eu respondi tudo. Agora está funcionando. Eu acho que para poder complementar, né, a questão dela a respeito da identificação racial, eu me lembro no episódio que aconteceu ontem, né, da participação do Luiz Marçal, que a gente acompanha, um humorista, e ele foi no programa no YouTube, programa televisivo, um homem negro, e meio que fazer a experiência, né, igual a ele. Eu, por exemplo, hoje me colocar socialmente como uma mulher branca. É uma questão quase que ridícula, né? Olhando para mim, saber que eu me coloco como uma mulher branca. Porque no nosso país, o preconceito, né, o racismo não tem a ver com como acontece em outros países, com uma questão de herança, né, de genealogia. No Brasil, é importante, né, a gente sempre destacar, continuar reforçando isso. O preconceito do Brasil tem a ver com marca. Então, olho para as minhas características, olho para a minha cor da minha pele, para o meu cabelo e tal. Não interessa quem é o meu pai, quem é a minha mãe, né? Ninguém procura saber quando, por exemplo, o corpo negro está lá jogado numa vala, quem é o pai, quem é o avô daquela pessoa. Mas, quando outras pessoas querem se identificar, né, como negras, colocam dessa forma, meu avô era, Isso não faz diferença para nós que estamos diariamente sofrendo preconceito, sofrendo racismo, né? Então, é muito importante pontuar isso. Nós somos socialmente lidos como mulheres e homens negros, né? Independente de quem é meu avô, de quem era meu pai. No meu caso, realmente são pessoas negras, mas, né, o que nos faz ser reconhecido como negro, ser lido como negro, sofrer racismo todos os dias, são as nossas marcas, né? Inclusive físicas. E, aproveitando a deixa, fazer duas perguntas que estão fazendo aqui na internet, pra vocês, tá? Você tá com elas aí? Da Camila e da... Eu não sei, ficou escuro para você? Ficou escuro para você as explicações? Não, gostei muito, mas se puder complementar, fica à vontade. É porque assim, quando você fala assim, eu queria saber, entender o que vocês acham, o que incomoda vocês, o que não incomoda. Eu fico me questionando do que exatamente você queria saber, né? Porque assim, também, a gente não está aqui no lugar de tudo, mas a gente convida também, igual a Joyce falou, para participar da comissão, né, de relações. Dia 30, 9 horas vai estar acontecendo. Esse é o espaço também de você participar, né, Elise? Mas assim, quando a gente chega num lugar, eu racializo, eu chego assim e olho assim, quantos pretos, quantos brancos tem. Né? Então, isso é uma coisa que me afeta. Agora, uma coisa que incomoda a gente, por exemplo, ser afroconveniente. Eu sou preta, uma pessoa que é preta quando convém. Você ser preta por conveniência. Para entrar numa faculdade por cota, eu sou preta. Mas para levar tiro, 80 tiros, você não quer ser preta. Né? Com segurança de seguir dentro de uma loja, você não gostaria de ser preta, mas para
ganhar dinheiro com show de funk na favela, você quer ser uma preta. Pelo menos tomar um bronze de marquinha. Entende? Colocar uma trança, aí sim, né? Mas aí são as coisas assim, por exemplo, o Google Trends é uma coisa que é bom para você fazer essas comparações, assim. Coloca lá, tranças bonitas, aparece uma branca de trança. Aí você joga tranças feias, vai aparecer uma mulher preta de trança. Então, assim, são essas coisas que incomodam a gente, né? Uma mulher branca de turbante, usando turbante, sempre vai ser mais aceito do que nós, pretas, né? Não tem questão da branquitude, acessar quais são os seus privilégios, né? A gente não é contra branco, né? A gente quer que vocês, brancos, saibam os seus privilégios. Poxa, chegou a hora, né? E tudo bem. Agora a gente só quer isso e parar. A gente quer que a gente fale assim, ó, do mesmo jeito que quando você entra numa loja, ninguém te segue, eu quero isso. Que as pessoas me seguem. E eu tenho que entrar com as minhas mãos o mais visível possível. Pra não abrir bolsa, não posso pegar meu celular. Se eu pegar meu celular, é porque eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Porque eu sou preta. Eu sou preta de pele clara. Eu não sei, né? Mas eu não tenho a pele retinta. Então, e aí tem a questão da passabilidade ainda, mas aí você dá uma gulgada lá que você aprende. De nada. Bom, gente, para dar andamento para a gente atender, né, porque também tem o pessoal do Facebook, né, que está perguntando. Então, tem duas perguntas aqui, da Odila Braga Lula da Silva. Ela pergunta para a Janice, olá, Janice, pode aproveitar e falar um pouco sobre a campanha Proteger é Garantir Direitos? E outra pergunta da Camila Souza, que vocês apontam a capacitação profissional como um dos caminhos para promover a saúde das mulheres, a saúde das mulheres. Como seria essa capacitação? A Odila pede para a Janice falar sobre o programa Proteger é Garantir Direitos. E sobre a capacitação profissional como um dos caminhos para promover a saúde das mulheres. Como seria essa capacitação? Eu acho que eu meio que já respondi essa pergunta na minha apresentação, mas eu acho que a capacitação, né, dos profissionais de saúde, ela tem que incluir a questão racial, que a gente está num país com maioria negra, e é uma coisa que a gente não vê acontecendo. Uma conquista recente do coletivo do qual faço parte, a Regional do Maranhão, conseguiu aprovar uma disciplina optativa de saúde da população negra. Eu acho que é um caminho que a gente, né, caminho a ser seguido. Isso, é optativo. Devia ser obrigatório. Concordo, né? Mas um passo de cada vez. Tá? Eu acho que é isso. Sobre a capacitação profissional, né? A Comissão Mulheres, ela tenta muito ocupar esse espaço. A gente circula por vários lugares. Gente, quem não acessa o conselho ou acha que o conselho regional é distante, o Conselho Regional de Psicologia, a gente não é distante, né? Se tem qualquer... A gente tem várias comissões temáticas. Eu faço parte da Comissão Mulheres Questão de Gênero. A gente produz material, a gente faz oficina, a gente faz roda de conversa. E a gente tenta articular com as políticas, com os profissionais, tanto da psicologia quanto da assistência. Então, o conselho está aí, gente. Podem acessar o conselho, que a gente faz discussão. A gente tem material, tem folder. Dia 29 agora, de novembro, às 19 horas, é o lançamento do nosso livro, né? Olhares e Fazeres de Mulheres das Gerais. Então, eu penso que a capacitação é um caminho, como deve ser feita. Tem várias formas de ser feita, né?
rodas de conversa, palestra, mas eu acho que tem que mexer mesmo nas grades curriculares, né? A gente não tem disciplina obrigatória sobre teoria feminista, a gente não tem disciplina obrigatória sobre raça, né? Então, eu acho que tem que começar aí pela formação. A campanha Proteger e Garantir Direitos é uma campanha nacional, o CRP4 está fazendo parte. Gente, acontece tantas coisas nesse mundo, né? A gente teve umas modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma nova tentativa aí, um projeto de lei para modificar algumas regras de adoção, e modificando, né, essas regras, as adoções vão acontecer de forma mais rápida. 90% das crianças que estão em instituição de acolhimento, elas têm condições de retornar para suas famílias, e muitas estão nessa situação por questões de pobreza, né? Então, a gente vai ter essa leitura quando a gente está lá dentro de uma instituição, vendo que o Conselho Tutelar manda lá, tem que abrigar por motivos de conflitos familiares, como se isso fosse um motivo de acolhimento. Então, essa campanha, ela vem mesmo para discutir esse lugar, né? E para tentar com que esse projeto de lei não passe. E a gente vai fazer o lançamento dessa campanha aqui em Belo Horizonte também. A gente está se organizando, né? E garantir o direito da criança, a convivência familiar e comunitária. No meu caso, eu estou na luta de garantir o direito da mãe da maternagem, né? Porque muita galera, a galera às vezes fica criança, não garantir o direito da criança, né? Em outros países não existe isso, de separar a mãe da criança, eles cuidam da mãe, né? Então eu estou no rolê, assim, de proteger e garantir o direito da mulher, né? Em saúde da mulher, a gente usa muito o termo binômio, né? Binômio, mulher-mãe. Isso. Binômio materno-infantil também. Materno-infantil. Tem que colocar na sua criança, né, com prioridade. Olha, novo. Materno-infantil, vou começar a falar isso também. Então é isso, gente. Respondido, eu acho, as perguntas. Bom, só aproveitando, né, já que a pergunta é sobre para promover a saúde da mulher, né, uma capacitação, mas a respeito, né, de capacitações sobre a questão, né, negra, da saúde mental da população negra, a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, ela também faz essas capacitações, então é só acionar a nossa comissão, né, nós temos lá, através do site, né, o contato, né, pela comissão, os integrantes, eles vão até o local e fazem alguma intervenção, né, uma palestra, oficinas que a gente tem já prontas, já tem, né, feito em vários lugares, em universidades, então já é comum para a psicologia, para a comissão fazer esse tipo de capacitação, né, é só acionar a gente. Sim, ela está me corrigindo, a Gianice está me corrigindo que é a orientação, né? O conselho ele não pode fazer capacitação, seria uma orientação, tá? Eu vou abrir, né, como a gente ainda tem tempo ainda, né, Camila? Eu vou abrir para mais uma rodada de perguntas, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Boa noite a todas e todos, né? Meu nome é Wagner, eu sou psicólogo também recém-formado. Conheci a Janice, a gente se conheceu na residência terapêutica, né? Mais de vista a gente já se conheceu, fica vivo, né? Sobre a pergunta que a colega fez, assim, eu me senti muito provocado em responder, e eu agradeço por você ter feito essa pergunta, assim, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo, todo negro e negra, queria, assim, também se sentir provocado a responder, sabe? O que é ser negro, como você se identifica negro. E eu falo da minha experiência pessoal, assim, e também isso só a título de colaboração, né, com o tema.
com a minha família também, sabe? Então, desde pequeno você vai ouvindo algumas coisas que com a passagem do tempo você vai se situando, né? Por exemplo, meu avô sempre dizia para a gente sair de casa com identidade. Então, a gente com 8, 9 anos, meu avô numa loucura para que a gente tirasse a identidade rápido. Porque a gente tinha que andar com identidade na rua, assim, fosse para pegar um ônibus e descer uns 2 quilômetros de casa, anda com identidade. E aí eu fui saber que meu avô chegou em Belo Horizonte. O dia que ele chegou em Belo Horizonte, 1964, exatamente no mesmo dia do golpe militar. E ele sofria constantemente com isso, sabe? Assim, ele voltando do trabalho, ele era enquadrado. Assim. Ele poderia, por exemplo, ter parado num hospital de Barbacena. Foi o que aconteceu com o pai dele. Né? Assim, e essa questão de se identificar, de ser negro, na minha experiência, foram as pessoas, a sociedade que colocou, que disse para mim, sabe? Então, eu estou andando na rua, por exemplo, de um bairro, Santo Antônio, indo para um estágio obrigatório da faculdade, umas 2 horas da tarde, com as vestimentas de um estudante, mochila, um tênis, assim, mais largado, né, último período de faculdade, e aí as pessoas te olham de uma forma assim, cadê o seu uniforme de trabalho? Por que você está fazendo aqui essa hora, sabe? Nesse mesmo dia, eu fui, a faculdade tinha um estágio obrigatório de psicologia do esporte. Eu fazia esse estágio no Clube Mackenzie, que é no bairro Santo Antônio. Eu cheguei para conversar com o treinador lá, que seria o meu supervisor nesse estágio, e o porteiro se assustou, assim, deu um susto terrível quando eu disse que eu não era um atleta. Né? Que eu não era um atleta que estava ali para conversar com o treinador da equipe. Eu acompanhar o time de basquete da categoria sub-13. E ele, tipo, pô, mas você não é atleta? Não, cara, você não falou e tal, eu já deixava você entrar, assim. Mas a primeira impressão que o cara tem de quando você chega lá é essa, sabe? Então, o lugar de um negro jovem, por exemplo, naquele clube, pô, atleta. Tem vários atletas lá dentro negros, sabe? Quando você atravessa a rua, comecei no meu caso, a pessoa te vê, fecha o vidro do carro, segura a bolsa, sabe? No caso do meu irmão, uma policial totalmente despreparada poderia ter matado meu irmão numa abordagem de rotina, né? Assim, que já chegou dando tapa na cara dele, meu tio tirando o capacete e colocando a arma na cabeça, assim, para depois perguntar de onde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Eles estavam trabalhando, sabe? Assim, então são... Você pode usar aqui como está transmitindo, precisa dar... E assim, acho que é isso, sabe? Assim, muito das coisas que a gente passa vão marcando a gente e vai... a gente tem que conseguir também se filtrar, assim, quanto a essas coisas que acontecem, né? Não radicalizar também. Eu sou uma pessoa que tenta não entrar nos discursos extremistas também, né? Por fazer parte de uma minoria, né? Nesse sentido político, assim. Eu tento não fazer parte desses discursos extremos também. Eu gosto de buscar o diálogo. Eu acho importante ter pessoas brancas aqui hoje também para ouvir isso, sabe? Para se situar também sobre essas questões. E é isso. Acho que ser negro, na minha experiência, por exemplo, passa por o que os outros também disseram, sabe? E depois de passar pela graduação, de ver também um histórico na saúde mental, assim, a maioria, gente, das pessoas que estão lá nas residências terapêuticas, elas são negras, assim, e não é um fenômeno, sei lá, fisiológico, biológico, não. Assim, é um fenômeno social, sabe? Assim, se eles estão lá é porque eles não tinham, estavam na rua e o pessoal levava para lá, porque não tinham moradia, não tinha, né? Assim, não é uma predisposição biológica, assim. Então é um fenômeno social. Então tudo isso, assim, um efeito geral da coisa, coletiva, também se situa como uma pessoa negra, né? E o seu jeito de ser também, às vezes, moldado por isso, né? Eu me identifico muito em ser negro por conta disso, sabe? Do samba, que eu sempre ouvi, né? Meu pai ouvia sempre, assim, ouve até hoje,
a gente crescendo ouvindo aquilo ali, nas letras da música, hoje eu paro para pensar e ver o que tem ali também embutido naquelas letras, sabe? Então passa muito por isso, de vivências que a gente tem e principalmente da capacidade que a gente tem também de filtrar essas vivências e se situar. Boa noite. Meu nome é Brígida, eu sou jornalista. E toda forma de violação de direitos humanos no Brasil tem a população negra como maioria, né? Isso não é surpresa nenhuma. Achei muito interessante que você trouxe, Janice, sobre a questão da violência da mulher negra, no caso da retirada dos bebês, porque existe uma romantização da adoção, né? E eu leio muito sobre adoção, é um tema que me interessa muito há muitos anos, e já fiz reportagem, e leio muita reportagem, e de forma nenhuma é passar desse outro lado, né? E a gente sabe que as crianças que estão para adoção são, em grande maioria, negras, e é claro que as mães também são negras, né? Então ninguém para pensar quem que é a mãe que não pôde criar esses filhos, né? E isso não é mostrado de forma nenhuma na mídia, o próprio judiciário não privilegia essa informação, pelo contrário, ele omite, né? Então, a adoção é vista como uma salvação, né, para as crianças. E você disse sobre estatística, você falou uma estatística que me chocou, assim, que você falou 90% das crianças são retiradas, que estão para adoção, são retiradas compulsória. Isso é assim, de tirar a noite de sono mesmo. Porque a gente sabe, né, eu digo assim, pelo que eu estudo, que existe um número muito maior de crianças disponíveis para adoção do que de pessoas querendo adotar. E mesmo assim é muito difícil adotar, por causa, né, do processo burocrático e tudo. Assim, desculpa até a delonga, mas estou refletindo com o que você está falando. Que antigamente, não há muito tempo atrás, né, e aí a Isadora sabe também, porque ela é dessa área, que nas maternidades, as próprias maternidades tinham autonomia de encaminhar a adoção. Né? Essa coisa do processo de adoção pelo meio judiciário, pelo que eu sei, é uma coisa recente, uma coisa nova. Né? Que antes as mulheres decidiam assim, entre aspas, talvez elas eram pressionadas mesmo pelo meio ali, a não criar o filho. Elas entendiam que elas não tinham condições e já deixava combinado na maternidade que ia deixar aquela criança ali. E quando ela fazia o parto, ela nem tinha contato com a criança, ela já era retirada e já era. Muitas vezes ela se arrependia, mas não podia voltar atrás. Então, eu vejo essa coisa da autonomia da maternidade decidir sobre o destino da criança, quando você traz esse caso aí de que a médica fez um laudo dizendo que a mãe tinha uma dependência de álcool e já definindo o destino daquela criança, fazendo a retirada ali, a primeira violação já veio da médica. E aí essa coisa do 90% que eu queria te perguntar se essa estatística, de alguma forma, a gente pode ter acesso a ela, se essa realidade tem como a gente conhecer mais e divulgar mais também. Porque é uma questão que a própria romantização da adoção, ela prejudica muito, né? É igual um caso, um exemplo do transplante, né? Transplante, eu tenho uma história pessoal muito triste com o transplante renal, né? Que eu perdi um sobrinho que foi fazer um transplante. Então, assim, eu conheço muitas... A gente, por causa dele, por causa da doença dele, a gente conheceu muitas histórias tristes e mal-sucedidas de transplante. Mas de forma nenhuma que isso é passado para a população e passado pela mídia. É passado também de uma forma muito romantizada, como se o transplante fosse a salvação, né? A esperança sempre. E muitas vezes ele vai acelerar a morte.
Então, assim, eu estou fazendo esse comparativo, porque a questão da adoção, né, é uma questão muito contraditória, né? E eu, particularmente, eu tenho um desejo pela adoção, mas eu fico muito em dúvida, entendeu? É uma coisa que mexe muito comigo, enfim. Gostaria, por favor, de que você, se possível, falasse um pouco mais disso, pensando nessa dicotomia. Assim. Boa noite, meu nome é Carolina, sou recém-formada em psicologia. Parabéns, né, para vocês. Eu gostei muito das falas. Uma coisa que eu queria saber, que é o objetivo de eu estar aqui hoje, na palestra, no meu, também lá na TCC, eu fiz o TCC agora, 2019, na minha formação, sobre a adoção tardia. Aí, o que isso tem a ver com a mulher negra? Pelo que eu tenho dos estudos, eu gosto muito de sempre trazer o histórico, que é o que a Janice fez. A gente acha, muita coisa que a gente está procurando a resposta agora, se a gente olhar para trás, a gente vê que a gente está simplesmente reproduzindo algumas coisas. Aí, o que é a adoção tardia na mulher negra? Isso tudo é inclusive um tema que eu tive dificuldade em fazer um levantamento bibliográfico considerável, mas eu encarei mesmo assim. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, se hoje as crianças institucionalizadas são majoritariamente pardas e negras, antes na história, na roda dos esforços, no Brasil colônia ainda, quando a forma de institucionalização eram as casas de misericórdia, se vocês dão uma olhada na história, é muito interessante, a maioria das crianças eram brancas. E aí eu fui eu fui acompanhar um pouco do que eu achei, que não era o principal do meu trabalho, a mudança, e a gente vai desmistificando muita coisa que a gente acha que a gente sabe a respeito. A questão da própria maternidade e a questão do feminismo, principalmente, que eu venho tratando disso na vida e eu quero que isso reflita profissionalmente. A questão do feminismo e do feminismo negro e a necessidade urgente que a gente tem de tratar da pauta do racismo dentro do feminismo, para que a mulher negra tenha a devida representatividade. E aí eu fui ver que o motivo de a maioria das crianças fossem para as casas de misericórdia, ao contrário do que acontece hoje, é que a mulher branca nessa época, ela já carregava o estereótipo, o estigma de ter que corresponder à sociedade burguesa. Essa mulher, quando ela tinha uma gravidez que não era desejada, ela não era casada, era uma gravidez de uma pessoa casada, era até fruto de estupro, esse tipo de coisa, a criança ia para a casa de misericórdia, na época. Já a mulher negra, desde esse tempo, já tinha o preconceito as pessoas já sustentavam já a ideia da mulher negra ser a mulher com a tendência com inerência à promiscuidade. Então, a gravidez indesejada, para as negras, muitas vezes mulheres escravas, principalmente, era tido como algo natural. E a da criança ir para a casa de misericórdia e ter todo aquele trajeto que era regido na época pelo Código dos Menores, era totalmente diferente. E aí eu não vou me delongar muito nessa experiência, nessas descobertas que eu fiz através da revisão bibliográfica. Foi muito interessante para mim, então eu falo assim, mas eu não vou me delongar, que não é o principal objetivo, que é a questão que eu despertei, que eu vi que era mais emergente de tratar em mim, no meu lugar de privilégio, a questão do feminismo negro. Qual que é a minha posição e a minha responsabilidade em sociedade, como população civil e principalmente quanto psicóloga, da questão de reconhecer meus privilégios,
de o que eu posso usar isso para fazer igual a recomendação da Janina Ribeiro, se eu não me engano, de a gente ser antirracista. Se eu não sou negra, o que me resta enquanto sociedade profissional? Ser antirracista. O que eu preciso enquanto profissional e cidadã para mim, a cada dia que passa, estar mais envolvida nesse objetivo. Obrigada. Sobre os dados, no final eu pego o seu contato, que eu não me recordo, porque eu lembro tanta coisa. Foi uma notícia, não foi artigo, nada do tipo, não. Só não me recordo, mas você me passa seu contato, que eu vou passar todo o material que eu tenho. Eu tive a oportunidade de estar em Uberaba, até o convite da Odila, e eu conheci uma equipe que construiu fez uma reintegração. Eu conheci uma equipe, né, de uma instituição de acolhimento, que eles fizeram um trabalho de reintegração familiar, que a casa de acolhimento ficou com 3 crianças. Tipo assim, não lembro qual que é o número total, mas eram muitas crianças, que eles foram analisar todos os processos. E a maioria, né, eu trabalho parcialmente em uma instituição de acolhimento, e a maioria, os relatórios, o motivo de estar lá, está muito ligado à pobreza. Tem um caso recente, né, 3 irmãos que chegam lá, ninguém sabe por quê. Por que está aqui? Então, a gente só vai ter acesso a essas coisas quando a gente está dentro do serviço, e cai na mesma lógica da retirada compulsória, né? O cuidado, a mãe está cuidando, a mãe deixa o menino na rua, o conselho tutelar que faz relatório, o relatório do conselho tutelar tem um peso. Chega relatório do conselho tutelar, gente, ninguém discute, não. O conselho tutelar é formado por pessoas que vão utilizar conhecimento moral e religioso. Só que essas discussões não vêm, né? Por que as instituições de acolhimento estão lotadas? Indiferente da condição, lógico que tem uns casos graves, né? Não são a maioria, lógico que tem uns casos de medida protetiva mesmo, que são necessários, mas em sua maioria, quando a gente está em contato com essas pessoas, eles querem estar com a família, querem estar em casa, ficam pedindo para ir embora o tempo todo, né? O que é estar institucionalizado, né? Os atravessamentos que tem. Então, depois a gente troca o contato, que eu vou disponibilizando todas as informações que eu tenho. Foi uma surpresa para mim também, porque eu achava que a adoção era coisa boa. Em alguns casos né, gente? Sem ter exceção. Em alguns casos mas em outros, quando a gente vai investigar, por que aquela criança está lá e não tem uma rede de proteção para a família, né? As teorias feministas, né, têm investigado muito, têm se debruçado muito, pesquisado muito o lugar que as mulheres ocupam dentro do seio familiar. Né? Outras referências ou outras áreas de conhecimento não têm feito essa investigação. Aproveitando, indico para vocês a Flávia Biroli, ela tem um canal no YouTube, e ela vai falar muito sobre a família, o que é isso, as configurações familiares, o lugar que a mulher ocupa, vai falar um pouco do feminismo. E quando eu tenho acesso a esse tipo de material, a esse tipo de conteúdo, né, eu consigo, enquanto profissional, fazer uma outra leitura daquela mulher mãe, né, e começar a procurar o pai. Cadê o pai? Ninguém nem discute, às vezes, cadê o pai, né? Então, a gente começa a olhar a mulher por um outro lugar. Né? Em muitos casos de alienação parental, quem é responsável é a mulher. E eu acho que isso foi criado para culpar a mulher. Mas a gente não tem uma leitura de que o lugar que a mulher ocupa,
né? A gente não consegue fazer esse filtro. Também sou recém-formada, gente. Eu gosto de falar isso. Eu formei tem 1 ano e 3 meses. O fato de ser recém-formado não impede da gente lutar, trabalhar, fazer uma psicologia ética e comprometida, né? Acho que é isso, né, gente? Esqueci seu nome, desculpa. Carolina. Carolina, eu não me debruço muito sobre o lugar do branco na luta antirracista, né? Porque eu acho também que não é o meu lugar. Mas eu ouvi falar, felizmente, sobre um texto escrito por uma mulher branca chamada Denise Carreira. Ela fez um artigo, o título é o seguinte: O lugar dos sujeitos brancos na luta antirracista. Eu não sei se é o recurso mais adequado, mas acho que dá para começar por aí. E os brancos também precisam fazer um esforço, né, assim, de refletir e debater isso, e produzir, porque racismo é um problema da sociedade, não é um problema dos negros, né? Acho que é isso. Eu acho, só complementar, né, eu acho que a questão, né, eu também não sou desse estudo, né, sobre a branquitude, mas a Lia Weiner, né, outra autora que você pode pesquisar muito, né, que é uma autora branca que fala sobre branquitude, a Lia Weiner, ela está, né, trabalhando sobre isso, né, tem livro Branco, Branquíssimo, né, entre o branco, branquíssimo e o encardido, né, é um livro muito interessante. E a Maria Aparecida Bento também, né, que trouxe essa discussão. Ela é uma psicóloga negra, né, uma das principais referências que a gente tem na questão racial, e ela traz esse tema da branquitude também para a psicologia. Então, essas são as referências que você pode pesquisar. Eu queria só, acho que vou fazer só uma pergunta rápida aqui, né, para a Isadora, porque, na verdade, você citou várias situações, né, a respeito de afecções, doenças, né, que geram nas mulheres, seja no período, nas mulheres negras, nesse período de gravidez e tudo, e eu percebi que várias delas, eu percebo várias delas na minha família, assim, né, na minha mãe, nas minhas irmãs que engravidaram. O pré-eclâmpsia, né, a hipertensão, a diabetes, e recentemente, eu fiquei muito preocupada com isso, porque há uns 2 anos atrás eu descobri que a anemia falciforme, né, é uma doença característica da população negra, e isso não é, né, eu fiquei pensando, né, como que isso está sendo divulgado, como que isso está sendo tratado hoje na rede pública de saúde, né, eu peguei a informação, né, da Política Nacional de Saúde da População Negra, que foi criada em 2009. Hoje eu fiquei sabendo também, né, participei de uma reunião lá no Estado, de que existe um comitê técnico de saúde integral da população negra que foi criado agora, recente também, em 2017, né, o ano retrasado. Então, assim, a gente fica caminhando essas políticas a passos muito lentos, né, como você mesmo falou, e aí eu queria saber de você, assim, né, na sua frente de atuação, lá onde você está, ou o que você percebe da saúde, né, de Contagem, ou até de Belo Horizonte, se você tem essa dimensão, como que está essa questão da implementação da política, né? Você vê alguma ação, até essa questão da informação das afecções que acometem a população negra, as mulheres negras, né? Eu só queria que você fizesse uma fala rápida para a gente completar. Então, a questão da saúde da população negra, na minha atuação e na minha do que ela deveria ter, né, dadas que são a maioria da população.
Mas é que eu vou puxar a sardinha pro lado do SUS também, porque a gente tem muita dificuldade de implementar muita coisa. Porque nos papéis, o papel aceita tudo, né? No papel é tudo lindo, a gente deveria ter recurso suficiente para fazer todas as coisas, sim. Tem dia que falta remédio para hipertensão. E a gente está cobrando implementação de política bonitinho, preencher todos os formulários, lançar direitinho tudo no sistema. Assim, eu acho que existe sim essa falha, né? Existe sim essa carência, precisa se aprimorar na questão da implementação, mas eu acho que a gente carece assim, de recurso técnico, de recurso financeiro, de recurso humano para fazer acontecer assim, na prática como deveria ser. Eu não sei quando que a gente chega lá, mas eu acho assim, né? Trabalhando essas questões dos espaços de formação, brigando para inserir isso no currículo, às vezes vinculando financiamento a indicadores de saúde específicos com recorte etnográfico, acho que são saídas que a gente pode buscar a longo prazo. Não sei se responde essa pergunta, mas a resposta que eu tenho hoje é essa. Obrigada, Isadora. Responde, né? A gente não tem como, não tem muita saída a respeito. Bom, gente, acho que não tem mais perguntas, e assim, até pelo tempo de fechamento do espaço, a gente precisa, então, encerrar. Eu vou agradecer novamente a presença de todas, e até queria que vocês se atentassem para essa avaliação, vocês avaliem o evento, para a gente ter necessário para a organização, acho que é importante, e só reforçar o convite também para a próxima mesa, que acontece na próxima quarta-feira, que é dia 27 de novembro, sobre o racismo e espiritualidade, diálogos para a psicologia. Então, sintam-se convidados, participem, que esse é um espaço muito importante para a gente. Tá? Então, boa noite, obrigada a todos.